Ela é linda, inteligente, sagaz, mora no meu coração. Oi, gente! Bem-vindos ao Sofá Fã. Eu sou Liliane Fioriri e o nosso bate-papo de hoje é sobre A Vida é uma Viagem. E para esse bate-papo, eu convidei uma pessoa muito especial, minha amiga e blogueira Juliana Mendonça. Ju, vem pra cá, senta aqui no meu sofá, me conta essa história, você sabe que eu sou sua fã. Amiga, tudo bem? Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Que alegria estar aqui. Gente, para quem não conhece a Ju, vou apresentá-la para vocês. Vou até pegar aqui minha colinha, porque ela tem muitos atributos. A Ju tem 37 anos e já conhece mais de 20 países. Ela estudou no Canadá, já morou na Austrália e atualmente mora na Espanha. É formada em letras, inglês e português, escreve para o blog Passaporte Feliz e é consultora de intercâmbio para estudantes. Ju, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, é um prazer estar aqui contando um pouquinho da minha jornada. Que delícia. Gente, e olha só, se você é aquela pessoa que sonha em viajar pelo mundo e não sabe por onde começar, que tem vontade de viajar sozinho, sozinha, mas tem medo, que quer saber tudo sobre intercâmbio, deseja morar fora e quer dicas, tudo isso e muito mais, então esse vídeo é para você. Fica aqui conosco até o final. Vamos bater papo. Vamos! Então, Ju, conta pra gente quando é que foi que o mosquitinho do vício por viajar te picou? Então, é difícil olhar para trás e imaginar em que momento esse mosquitinho me picou, porque eu acho que eu já nasci picada. Né? Eu tomei esse sorinho antes de nascer. Gente, é o seguinte, eu não tive uma estrutura familiar viajante. Minha família nunca foi de viajar muito. E as pessoas ao meu redor faziam pequenas viagens para a praia, viagens aqui por perto. E eu sempre pensava, poxa, eu queria ir. Nossa, mas eu queria ir para lugares diferentes, eu queria ir para onde eu nunca fui. E aí, quando eu ia de novo para algum lugar que eu já tinha ido, eu falava, não, mas poxa, eu queria ir para um lugar novo. Conhecer coisa nova. E aí, eu acho que sim, eu cresci pensando, uma hora vai chegar a minha vez. Uma hora vai chegar a minha vez. E aí, já desejando e vibrando isso. quando chegou a minha vez, aí o negócio ficou bom, nunca mais Ninguém eu parei. te segurou mais, né, Ju? E você já conhece mais de 20 países. Qual o impacto dessas viagens na sua vida, assim? Eu não consigo dissociar uma coisa da outra. Não existe a minha vida sem viagens. Então, eu me organizo e me planejo e faço dar certo para que eu possa sempre viajar. Porque é literalmente o meu combustível. É o que me motiva, é o que me dá criatividade, é o que me dá energia, é o que me coloca para cima para batalhar coisas novas, para superar desafios. Quando eu tô passando um momento difícil, eu já penso, não, tem uma viagem marcada, daqui a pouquinho já viajo, já dou respirada. Então, não existe uma coisa sem a outra. A minha vida não existe sem viagens. Viajar faz parte da sua história mesmo. Já faz parte do meu equilíbrio. É como, para mim, é como me alimentar, é como dormir. Não dá para você viver sem isso. Viajar, para mim, é isso. Viajar não é uma exceção. Quando der, eu viajo. Se der, eu faço isso. Não. Primeiro eu viajo e aí depois eu organizo as outras coisas em torno da viagem, porque é ela que vai fazer tudo dar certo. Ela é uma espécie de bálsamo para as coisas se equilibrarem na minha vida. E eu lembro assim que a sua primeira viagem internacional foi um intercâmbio. Você estava com quantos anos? É muito doido lembrar disso. Olhar para trás e ver a Juliana de 2007. Eu estava com 20 anos. Tá? Eu tinha recém-formado na faculdade. Eu terminei o ensino médio muito novinha, né, e tal. Eu já entrei na faculdade em seguida, fiz letras, inglês e português. Embora eu tenha estudado inglês na faculdade, foi aquele inglês super acadêmico, nada de prática, nada de viver o inglês. E aí, quando surgiu a oportunidade de ir de estudar inglês fora, eu já pensei, poxa, eu vou conectar com a minha carreira. Na época eu pensava muito em ser professora, e aí eu pensei, por que não professora de inglês? Tem tudo a ver comigo. E uma das coisas que eu focava é que eu posso ser professora de inglês em qualquer lugar do mundo. Uhum. Então eu pensava, eu não vou arrumar um emprego de jeito nenhum que eu preciso trabalhar aqui no Brasil. Né? Existem algumas carreiras que é mais difícil de você ter uma carreira fora. E professor é uma coisa muito internacional. Né? Você pode sair para fazer mestrado fora e trocar e fazer aula em outras faculdades. Então eu sempre me imaginava dando aula em faculdades fora do Brasil. E aí foi quando
eu comecei a pensar em fazer um intercâmbio para conectar com o final do curso da faculdade. E você ficou lá por quanto tempo? Eu fiquei por 1 ano. Foi minha primeira viagem de avião. Uau! Foi a primeira vez que eu saí da casa dos meus pais. Foi a primeira vez que eu me vi sozinha mesmo. Eu fiquei por 1 ano, numa época que não tinha internet como tem hoje. Eu tinha que ir para uma lan house. WhatsApp? Não tinha. WhatsApp, Waze, Google Maps, todos esses aplicativos que facilitam a vida, né? Que te orientam e que te conectam com pessoas, redes sociais. Na época, a rede social do momento era o Orkut. O Orkut era uma coisa super brasileira, não sei se todo mundo sabe disso, mas no fora do Brasil o Orkut nunca bombou tanto, então a gente chegava lá, eu lembro que a gente chegava lá e falava do Orkut, eles chamam Orkut. Aí a gente falava e ninguém, o quê? Então não tinha, e eu tinha que ir pra Lan House pra falar com a minha família, tinha que ir pro orelhão pra telefonar, então era muito desafiador e foi assim, um choque viver tudo isso com 20 anos, assim. E você não sentia, né, Ju? Eu lembro, assim, que nós já somos amigas de longas datas, passando uma moto, que você não sentia que suas raízes eram raízes fixas, né? Então, isso é muito curioso, porque eu nunca me senti fixa. Até hoje eu não me sinto. Isso é ótimo. Até hoje eu não achei que essas raízes estão muito fundas. Assim, na verdade, as raízes da alma, do coração, sim, elas estão aqui, porque é aqui que minha família vive. Uhum. Mas eu sempre me imaginei em outros lugares. Eu sempre pensei como que é, como será que é, como que as pessoas lá fazem. Eu sempre fui apaixonada por fuso horário. Eu sempre pensei, cara, são 10 horas aqui, e lá no Japão, 11 da noite, 10 da noite. Coisa que a gente nem pensa, né? Nem fica nessas viagens, assim. Eu sempre me imaginei, eu lembro que minha mãe me dava coleções de mundo animal e eu via os cangurus e falava, cara, eu quero ver um canguru ao vivo. Eu sei que aqui no Brasil tem girafa, eu já vi no zoológico, já vi elefante, mas eu preciso ver um canguru. Tinha aquela história do canguru sair bem novinho e terminar de fazer a gestação dentro da bolsa da mãe. E quando ele tá pronto, ele põe a carinha pra fora ali do saco gestacional da mãe, e eu ficava querendo ver esse canguru pôr a cabecinha pra fora. Então, eu sempre me imaginei fora. Eu imaginava os bichos, eu imaginava o fuso horário, eu imaginava eu tomando banho em outros oceanos. Eu tô no Atlântico, né? Agora eu quero tomar banho no Pacífico. Eu acho que sua alma já nasceu viajante, né? Não sei, é uma curiosidade com geografia misturada. Eu gostava de mapas, eu me imaginava viajando, trocando de continente. Quando eu jogava o War, que tinha a cidade de Ottawa, no Canadá, eu ficava impressionada que quase ninguém, até hoje as pessoas ainda se confundem muito, que acham que Toronto é a capital do Canadá e na verdade é Ottawa. Sydney não é a capital da Austrália, é Canberra, e muita gente fala Sydney, aí você fala, não é. Melbourne, não é Canberra, porque Sydney, a Austrália fez como o Brasil fez, construiu uma capital. Então, a Canberra foi construída para ser capital, assim como Brasília foi construída também para ser a capital. É uma capital bem administrativa, então nada acontece em Canberra. Então, ninguém nem lembra que tem Canberra, e eu já falava, nossa, eu preciso conhecer a capital da Austrália. Então, isso está sempre forte em mim, até hoje. E assim, Ju, nessa viagem, né, nesse intercâmbio, eu lembro que estava tudo programado para o Marcelo, que antes, né, nessa época era seu namorado, hoje é seu marido, seria uma viagem que vocês fariam juntos. E aí aconteceu, né, no imprevisto, não deu pra ele ir. Como é que foi essa história? Foi doido demais. Assim, agora eu consigo olhar pra trás e dar risada, mas foi triste, trágico, né? A gente chorou, eu chorei muito, minha família ficou desesperada de pensar que iam me deixar sozinhos do outro lado do mundo. Porque quando eu negociei com os meus pais, foi um convencimento. Olha, eu estou me formando, eu já sou maior de idade, eu quero viajar sozinha, mas eu preciso do apoio de vocês, principalmente financeiro, para vocês me ajudarem, me emprestam dinheiro aqui, quando eu voltar ao trabalho e pago. Sempre foi uma negociação assim. E aí minha mãe falou, não, tudo bem, você vai com seu namorado. Na época a gente já tinha, sei lá, 1 ano e meio de namoro. E aí vocês vão juntos, um cuida do outro. Tem aquela proteção em você saber que eu não tô sozinha, né? Uma referência. Uma referência, né? Se passar mal, se acontecer alguma coisa, tem o outro ali. E de repente deu errado pra ele. E aí eu falei, mãe, eu vou. Você pensou em desistir? Pensei muito. Pensei em desistir, pensei em adiar, pensei em deixar pra depois. A gente fez tudo junto, a gente tirou o passaporte junto, a gente fez os exames da embaixada, que até hoje precisa pra fazer intercâmbio na Austrália. Ah, vocês chegaram até esse ponto. Eu pensei que tinha sido antes, Não, assim, que tinha. A gente chegou quase na porta do avião. A gente chegou tudo junto, a gente escolheu a data junto, escolhemos a cidade, escolhemos a escola.
fizemos tudo juntos, e aí na hora que deu errado pra ele, isso era final de 2006, por volta de novembro, dezembro de 2006, tanto que é tão forte que eu me lembro que o Natal e o Réveillon de 2006 foram muito difíceis pra mim, porque eu já estava me despedindo do Marcelo. Eu passei aquele Réveillon angustiada, naquela virada de ano que todo mundo passa, Não só do Marcelo, né? Do sonho de vocês, né? Do sonho da gente de projeto. viver, exatamente. E aí aquela virada de ano que todo mundo vira falando, vai ser o melhor ano da minha vida. Eu pensava, putz, e agora vai ser o que da minha vida? Eu vou, não vou? Aí o Marcelo e eu combinamos que a gente deixaria pra ele ir em junho, e eu iria na frente. E aí eu falei, bora, vamos lá, eu vou fazer acontecer. E aí minha mãe e meu pai também falaram, eles não quiseram tirar isso de mim. Pô, você decidiu, você tá com coragem, você tá indo, então vai. Uau! Vai, eu lembro que a minha mãe falava assim, hoje, né, ela me conta que na época ela e meu pai conversaram e falaram, não, a gente não pode tirar dela essa vontade. Se ela quer ir... Isso é muito importante, né? Porque eu acho que talvez a maioria dos pais teria feito o contrário, teria pensado neles no sentido de segurança, de, né? Porque era desafio vê-los, né? A filhinha deles que nunca saiu de casa, nunca dormiu fora, de repente vai dormir fora lá do outro lado do mundo, sozinha, sem falar inglês, numa época que tinha que ir pro orelhão pra dar notícia, né? Não tem ninguém online, não tem ninguém mandando emoji, não existe isso. Então... Como que foi esse processo de decisão aí dentro de você? Quando você falou assim, eu vou, né? E continuou o projeto com você mesma. É porque eu adoro um desafio. Até hoje, se você falar, tá difícil, aí que eu quero mesmo. Se falar, não, mas não tá muito fácil, não, mas então é assim que eu quero. E foi assim, quando eu vi que tava difícil, o Marcelo deu errado, e eu não falo inglês, mas já tá na hora, bora, vamos. Foi pra provar pra você mesma que era possível. Sim, e sabe do que também? Sempre pensei, se der muito ruim, eu volto. E o que de pior pode acontecer, né? A única coisa que eu sempre pensei, e eu penso até hoje quando eu viajo, o meu passaporte tem que estar comigo. Porque é com ele que eu volto. É ele que me faz entrar no avião para voltar. Então eu não deixo meu passaporte dando sopa por aí, eu não empresto ele para ninguém, eu não entrego ele por nada do mundo para ninguém que me peça ele emprestado em qualquer situação, principalmente quando você tá viajando sozinha. Sim. E aí eu pensava, não, meu passaporte tá aqui, se acontecer alguma coisa eu vou pro aeroporto e compro passagem de volta. E como que você avalia o impacto dessa decisão no seu processo de autoconhecimento? Né? Ter tido coragem de manter os planos e sozinha. Hoje você fala que até se emociona, né? De olhar para essa Juliana de 20 anos. Você acha que essa decisão, ela foi fundamental no seu processo de autoconhecimento? De se reafirmar, assim, eu posso, eu quero, eu consigo, eu fui, eu vou? Com certeza. Com certeza. Eu hoje me emociono de fato, porque eu tenho 37, hoje eu olho para a Juliana de 20, e não só 20, mas 20 criada no interior do Brasil, sozinha, no sentido de viajar, no sentido de ter amigos viajantes, no sentido até de ter família viajante. Eu nunca fui aquela família que viaja desde pequenininho, que cresceu no aeroporto, que já fazia mala. Era um ambiente totalmente novo para mim. Eu nunca tinha andado de avião, eu nunca tinha ido no aeroporto. Não era confortável, né? Foi realmente sair da zona de conforto. Total. Quando eu cheguei em Guarulhos, eu lembro que eu falei, meu Deus, que coisa gigante. Como assim? Para onde eu vou? E aí eu já cheguei procurando um orelhão para avisar que eu tinha chegado bem, que eu tinha pousado. E depois pousei no Chile, aí avisei de novo que eu tinha pousado em Santiago, e aí é uma conexão gigante, sei lá por quê, eu fui parar num voo que eu fiz mais de 12 horas de conexão em Santiago. Então, ao total, minha jornada foram mais de 40 horas. Minha família... Você foi para? Eu fui para Sydney. Então, saí Brasília, Guarulhos, Santiago, Auckland, na Nova Zelândia, e Auckland, Sydney. E nisso, minha família aqui, olhando no relógio, esperando eu dar notícia. Então, era mais dramático. Era meio que parecia uma novela, Sim. Sabe? E isso me mostrou muita coisa. Aquela expectativa, né, de... Será que onde ela tá? Tá chegando, né? Quantas horas faz que ela entrou no avião? Será que já deu tempo do avião pousar? E aí eu cheguei lá, tinha uma plaquinha com meu nome, e aí a pessoa que tava com a plaquinha pensava, será que é ele mesmo? Será que ele pegou essa plaquinha de alguém e ele vai me sequestrar? Ele roubou essa plaquinha, ele fingiu que... A gente cria os piores cenários, né? Porque a gente sai de uma redoma de segurança, entre aspas, né? De crenças, de que tudo fora daquilo, da nossa bolha, é perigoso, é agressivo. Qualquer pessoa que chega perto da gente pode estar fazendo algum mal. Parece que está escrito na nossa testa. Estou viajando sozinha e estou em perigo, né? Certeza que tinha escrito na minha testa. É a primeira vez que eu saí do Brasil sozinha, eu não falo inglês.
E minha família falava, não fala com quem você não conhece, cuidado com a sua mala, não aceita nada de ninguém, olha a sua bebida, fica de olho, não deixa a garrafa de bebida. Então você começa a ficar com medo de tudo. Cuidado com a mala pra ninguém colocar nada na sua mala. Você tem que ter cuidado com a mala, você tem que abraçar. Se você cochilar, cochila abraçada com a mala. Se fica de olho na sua bebida, pelo amor de Deus, não deixa um copo dando sopa. Então, assim, você tem medo de tudo, ao mesmo tempo você tem que se jogar. Foi a primeira vez que eu saí de perto dos meus pais, meu namorado ficou aqui, a gente tinha mais de 1 ano de namoro, a gente já falava em se casar. E ele ficou aqui, eu fui sozinha pro outro lado do mundo, sem falar inglês. Fui descobrir tantas coisas, eu fui aprender a lidar com dinheiro, porque foi a primeira vez que eu tive contas fixas para pagar, conta de luz, de internet, de celular, fazer compra. Foi a primeira vez na vida que eu comprei um sabão e descobri quanto tempo o sabão dura, quanto tempo um vidro de azeite dura. E eu acho, assim, muito interessante, Ju, porque é claro que não foi um cenário favorável à mudança de planos, mas eu penso que para o seu desenvolvimento pessoal, ir com você, né? Porque eu falo assim, você não foi sozinha, você foi com a sua melhor companhia, que é você mesma. Com certeza te trouxe muito mais oportunidades de desenvolver, de crescer. Porque quando a gente vai com alguém, acaba que você não tem aquelas experiências, os perrengues que você passa, tudo com você mesma. Então eu acredito assim, que depois que você saiu de Brasília, quantas horas foi? Até chegar? Mais de 40. Mais de 40 horas. Quando você pisou lá no solo e falou, cheguei. Com você, foi uma sensação muito de empoderamento também, né? Misturado com medo. É uma sensação de pânico, misturado com... Cara, que fera. Que legal, deixa eu descobrir o que tem do outro lado. Sabe, eu me lembro de eu saindo do aeroporto de Sydney, olhando o contrário, porque os carros vêm do lado contrário lá. Então, até os carros vindo do lado contrário e os motoristas sentados do lado contrário, eu já falava, caraca, que massa! É uma das coisas mais feras. E assim, eu sou tão curiosa, eu me envolvo tanto com o processo, que eu me lembro que uma das coisas que eu fiz foi ver quantos quilômetros eu estava de distância do Brasil. Uau! Ninguém faz muito essa conta, Não. né? Sei lá, quantos quilômetros tem daqui nos Estados Unidos? Quantos quilômetros tem daqui na Espanha? Nossa, e eu aí, não faço ideia. eu entrei pra ver que tem 17 mil quilômetros daqui até a Austrália. Então, eu não vou ali, Você tava só um tiquinho distante de casa, tava né? 17 mil quilômetros de distância da minha família. E isso me trazia, né? Um meu Deus do céu, e ao mesmo tempo, nossa, que delícia, vamos lá, sabe? Uhum. E aí cheguei na casa da família, a família Gente, desconstruir aqui casa de família, tá? Não é um conto de fadas, a família da Disney te esperando pro cafezinho. Não é nada disso. É um business. Eles estão precisando de dinheiro, você está precisando de acomodação, beleza, você paga e tudo bem. Existem raras exceções que existe uma família focada na cultura, no intercâmbio cultural. Mas, via de regra, é um negócio. A senhorinha morava sozinha, ela tinha 2 quartos sobrando na casa dela, ela recebia a estudantes. Em troca disso, ela me dava refeição, 2 ou 3, não me lembro, e eu vivia lá porque é uma segurança. Uhum. Você chega, tem alguém ali te esperando. Na verdade, você não foi sozinha no sentido de ter programado, você e o Marcelo, você teve uma estrutura, foi através de uma agência de intercâmbio. Claro, você tem que fazer. Até hoje, isso é altamente recomendado. Você não faz um intercâmbio estudantil, você não vai estudar em outro país sem uma agência. Uhum. Você precisa da agência fazer um intermédio entre você e a escola, saber se a escola é idônea, saber se a escola existe mesmo, se é uma escola sólida, se ela não vai fechar, porque você faz o intercâmbio agora em 2024, sei lá se 2025 a escola existe ainda. Então, eu fui por uma agência de intercâmbios lá de Brasília, da Asa Norte, na época nem lembro mais o nome, ela já não existe, mas eu fiz também a contratação da casa de família, porque era uma segurança. Eu estou vendo ali, minha mãe já sabia o endereço que eu ia, o nome da casa da pessoa, né, a escola que eu ia estudar, o meu primeiro dia de aula, aquela pessoa era responsável por me ensinar a andar de ônibus, chegar na escola em segurança. Então, eu tinha esse suporte inicial. Mas era uma figura, porque eu não falava nada, ela não entendia nada do que eu falava. Ainda assim, te trazia uma segurança Ainda que assim, fez toda a diferença. Sim, né? Porque ela chamava Jane. A Jane estava lá me esperando, né? E ela batia na porta quando dava 3 minutos de banho, porque era o máximo que eu podia gastar de água quente. Então, assim, gente, é muito diferente. Foi uma experiência e tanto. Uma experiência e tanto. Eu me lembro que ela não esquentava a coxa de frango. Ela não esquentava, ela tirava da geladeira e comia. Igual um pudim, igual uma gelatina, você tira da geladeira e come, ela comia o frango, assim. Aí ela tirou um prato de frango, botou na mesa e me serviu. E eu fiquei, tá, e eu faço o que com esse frango gelado? Sabe? Então, assim,
Era muito doido e serviu de muita experiência. Viver outras culturas, outros costumes. Outros costumes, e saber que você faz desse jeito, legal, aqui a gente faz desse, tá tudo bem. Não existe certo e errado, existe Aprender o que você aprendeu isso. e existe o que você vai aprender agora. E assim, você falando um pouco dos seus pais, eu achei bem interessante, eles te apoiaram nesse sonho, né? E como é que foi o nível desse apoio? Porque não é só questão financeira, essa questão emocional também. Como é que foi? Então, os meus pais, eles foram bem protecionistas comigo até um certo ponto em que eles acreditavam que eu precisava de proteção. Então, sei lá qual era a idade X na cabeça deles, até X anos você ainda é jovem demais para tomar suas próprias decisões. Cruzei a barreira do jovem demais, começa você a tomar suas próprias decisões. Somado ao fato de que eu sou muito insistente. Quando eu quero uma coisa, eu viro uma goteira. Eu quero, porque eu quero, e aí eu começo a ter muitos motivos, e aí eu tenho vários discursos prontos na minha mente. Eu quero isso, e aí, mãe, eu preciso, vai ser bom pra mim, vai ser bom pra minha carreira. Eu acabei de formar em inglês, carreira internacional, imagina, no diploma, no currículo, estudei. E ali, muitos argumentos. eu tinha vários argumentos. E aí a minha mãe, hoje, eu acho que ela achava, na época, cara, quem sou eu pra impedir uma pessoa de 20 anos de viver os sonhos dela? Ela tem 20 anos, ela precisa ir pra onde ela quer. Você quer ir pra Austrália? É bem 17 mil quilômetros mesmo do outro lado do mundo? Então vai. E aí eles começaram a viver esse sonho comigo. Embora não tenha sido fácil. Muito tempo depois, a minha mãe conta que foi um dia muito triste. Meu pai fala que o dia foi nublado, que o sol não nasceu, que foi uma sensação muito ruim de me ver indo embora. Eu, meu Deus, fui pra guerra, né? Então, não. Mas eles vibraram comigo e eles se orgulharam de eu conseguir, de certa forma, assim, enxergar, né, o filho, a filha feliz, realizando ali, às vezes, coisas que eles gostariam e não tiveram oportunidade, exatamente, ou não tinham coragem. Exatamente. Né? Exatamente. Ju, eu percebo, assim, hoje, de uma forma geral, né, a juventude, a adolescência, eles são muito cobrados para decidirem quem que eles querem ser. A gente recebe muito essa pergunta, né? Quando tá ali na adolescência, o que você quer ser quando crescer? E, na verdade, a pergunta nem é sobre o que você quer ser. É sobre o que você quer fazer profissionalmente, que existe um abismo, né? Existe. E a gente acaba tendo que decidir o que a gente quer fazer quando a gente ainda nem sabe quem é, não tá nem ali conectado com a sua própria essência, né? Você considera que essa experiência do intercâmbio contribuiu para a sua formação intelectual? É muito, muito legal essa pergunta, porque eu considero isso um dinamismo absurdo. Até hoje eu não sei o que eu quero ser. Eu quero ser um monte de coisa, eu não tenho definido uma palavra do que eu quero ser. O que eu quero hoje não é o que eu queria 10 anos atrás, e provavelmente não é o que eu quererei, né, daqui 10 anos. Então, eu acho que muito mais do que você quer ser ou o que você quer fazer, hoje eu vejo que nada como você desenvolver atribuições. Então, você hoje aprender a se comportar, a ter autoconfiança, a falar em público, a desenvolver um raciocínio, a defender seu ponto de vista é muito mais importante do que a carreira em si. Dito isso, existem pessoas que realmente sabem a sua vocação desde muito cedinho, né? Eu quero ser fisioterapeuta. Desde cedo a pessoa sabe que ela quer ajudar alguém a voltar a se movimentar, a voltar a reabilitar o joelho. Essa é uma vocação. Existem outras pessoas que gostam de muitas coisas, são dinâmicas, eu sou uma delas. Eu gosto de viajar, eu gosto de escrever, eu gosto de falar, eu gosto de organizar, eu gosto de processos, Então, poxa, eu gosto de um tanto de coisa. E, sem dúvida nenhuma, não só a Austrália, como todas as viagens que eu fiz depois, elas contribuíram muito para isso. Para desenvolver o meu leque de opções. Para eu saber que eu posso tudo que eu quiser. E que em cada fase você pode ser uma Juliana, e tá tudo certo. E tá tudo bem. Eu dei aulas muito tempo, como eu queria. Eu voltei da Austrália, a primeira coisa que eu fiz foi arrumar um emprego de professora. Fui professora de inglês. Depois, quando eu vivi uma outra fase da vida, eu fui secretária executiva, bilíngue. Usando aquele inglês, eu consegui o meu emprego porque eu era falante fluente de inglês. E aí o inglês... Já foi algo que te favoreceu, né? Super! Toda a vida me abriu portas. Poxa, com 20 anos eu já falava inglês. Então, era tudo que veio depois veio pelo inglês. Né? Então, sempre fui puxando uma coisa da outra, sempre me desenvolvi ligada com minhas viagens, conectada com o idioma. Eu acho que a gente pode até aprofundar um pouquinho nisso, porque, assim, a sua essência
né? Eu vi assim que, como você já nasceu com esse espírito aventureiro, eu penso que ter vivido essa experiência te centrou na sua essência. Tipo, é isso mesmo que eu quero pra mim. Depois que você foi, viu que você consegue, que não é esse bicho de 7 cabeças, que o mundo, é claro que você tem que ter seus cuidados, mas não é esse perigo todo, né? Eu acho que você realmente se conectou assim. O que eu quero ser profissionalmente, eu posso ser várias. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu quero ser várias nesse mundo inteiro, Nesse né? mundo inteiro. Então, é muito fácil olhar para trás e dizer deu tudo certo, porque a gente só consegue ver se deu certo mesmo olhando para trás. Então, hoje, com 37, eu falar, putz, consegui exatamente o que eu queria. Sim, eu consegui muito, muito do que eu queria. Mas quando eu comecei, eu não sabia se eu ia conseguir. Então, foi uma tentativa de moldar a minha vida, sempre viajando. Então, até meus pais tinham dificuldade de entender isso. Filha, de novo uma viagem? De novo, você nunca vai guardar dinheiro, você nunca vai se preocupar com um apartamento, com comprar sei lá o quê, porque primeiro era viajar. E aí eu fui tentando descobrir coisas que eu pudesse fazer enquanto eu viajo. Então, muito cedo eu já pensei assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa enquanto eu viajo, porque eu não consigo tirar 10 férias por ano. E eu não consigo ficar 10 meses esperando uma férias. Então eu vou ter que dar um jeito. E aí o Marcelo e eu, a história é legal, né? Porque aí ele me esperou fazer o intercâmbio da Austrália. Quando eu voltei da Austrália, a gente se casou logo em seguida. E desde então a gente foi construindo uma vida em que nós dois podemos viajar o máximo que a gente consegue. Só que isso eu consigo hoje olhando para trás. Lá, a Juliana de 20 anos não sabia que a Juliana de 37 já teria Foi conhecido arriscando, 20 e tantos países, já teria morado em um monte de lugar. enfrentando medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, troca de casa, larga tudo que você tem, compra tudo de novo, faz a mala, vai só com a mala de mão. E isso. A gente vai falar mais sobre isso aí, viu? Pois é, então é isso. Vamos aprofundar. E assim, falando em pais, né, ainda, o que você diria para os pais com filhos que sonham em viver essas experiências, mas que têm medo, têm muita preocupação? Você diria o que para eles? É seguro? Gente, a palavra, vocês vão me ver falando isso algumas vezes, eu acho que a palavra é planejamento. Eu não sou do improviso. Eu não sou uma pessoa que decide viajar daqui 5 minutos e viajo. Tudo é planejado. Então, se seu filho tem esse sonho, se seu filho tem essa vontade, ou até mesmo você tem o sonho, porque às vezes é o inverso, tá? Às vezes os pais têm o sonho que o filho viaje e o filho não quer viajar. Mas o pai sabe que aquela viagem vai abrir portas para os filhos. Então, de qualquer que seja o cenário, planeja, vai numa agência, contrata um curso, se for para viajar para estudar, né? Contrata um curso. Primeiro, decide o país, decide a cidade, procura saber o que você gosta em relação ao clima, decide a época do ano, compra aquele curso, faz um planejamento financeiro, faz um planejamento de carreira. Esse curso vai te agregar em quê? Você está indo por quê? Saiba o porquê que você está fazendo as coisas, tá? É muito difícil você ter todas as respostas, mas você tem que ter pelo menos um rumo. Vai descobrir o porquê que aquilo ali vai te agregar, aquilo ali vai te contribuir para você aprender o quê, desenvolver quais habilidades, seja porque você precisa ter uma autoestima boa de saber que você consegue fazer sozinho, seja porque você precisa aprender a lidar com dinheiro e você está até hoje com o seu pai controlando a sua conta bancária e ali você vai ter que controlar, seja porque você vai desenvolver habilidades de inglês mesmo, né? Também tem isso, falar inglês. Então, os pais precisam saber que o mundo é conectado. Uma coisa faz sentido com a outra. Você não tá jogando seu filho assim, num breu, assim. Sim, né? Essa questão do planejamento vai trazer mais segurança tanto para os pais, para se sentirem mais seguros, quanto para os filhos. Sim. Mas ainda assim, tem pais que são muito controladores, eu diria. Como é que teria sido para você se seus pais tivessem, vamos supor, não, você não vai. Independente dessa situação aí do Marcelo, né? Falar assim, não, olha, é perigoso, você não vai. Não é seguro você viver essa experiência. E depois que você voltou, né, e expandiu, não só a questão do inglês, mas a questão de vida mesmo, aprender com outras pessoas, né, tomar lá banho em 3 minutos, saber que o mundo não gira em torno de você, porque quando a gente está ali na nossa bolinha, parece que a gente, né, nessa fase de 20 anos... Fazer entrevista em inglês sem falar inglês. Então foi assim, uma expansão, né? O que você diria ainda para esses pais que às vezes, por eles... não permitem que os filhos vivam essas experiências? Gente, é muito fácil eu dar um recado para os pais, tendo outros tipos de pais, né? Porque os meus pais, embora eles não tenham viajado e eles não são viajantes,
eles queriam que eu fosse quem eu quisesse. Agora, você tem que pensar quem você quer que o seu filho seja. Você quer que o seu filho seja você ou você quer que ele seja ele? Porque uma hora os pais não vão estar aqui. É natural que os pais não estejam aqui e que os filhos sigam sozinhos. Isso pode ser com 20, 30, 40 anos. Mas e quando essa hora chegar? Que tipo de filho você preparou para o mundo? O mundo é dinâmico, o mundo é de quem se movimenta, o mundo é de quem tem conhecimento. O conhecimento, ele dá poder, ele dá liberdade. E não tem conhecimento maior do que você sair da sua zona de conforto, do seu país, da sua cultura e atravessar o mundo e começar de novo. E enfrentar seus medos, Enfrenta tudo. Vai Você com medo enfrenta mesmo. tudo. Você enfrenta a preguiça, você enfrenta o despertador que toca, se você não acordar, ninguém vai lá e fala, ó, tá na hora. Se você não for na escola... Não vai ter um cafezinho da manhã esperando pra você ir pra escola antes, né? Não tem nada. Se você não for, a escola reporta pra embaixada que você não foi. Se você não arrumar emprego, você não tem dinheiro pra pagar seu aluguel. Se você não se preocupou que vai chover, vai tomar chuva, quando você chegar em casa, é você que vai ter que guardar a roupa molhada, botar a roupa, lavar, não sei o quê. Então, você aprende a pensar em coisas que você nunca pensava antes, porque na casa da sua mãe, do seu pai, muito provavelmente você vai ter um guarda-chuva já prontinho, aí você vai sair, vai chover, leva o guarda-chuva, não sei o quê. Eu me lembrava de coisas que eu falava, puxa, se minha mãe tivesse aqui, eu não tava tomando essa chuva, sabe? Aí você chega ensopado em casa, você tem que colocar roupa pra secar e ela tem que secar logo, porque no dia seguinte você precisa dela. Tá fazendo muito frio, você não comprou o cobertor adequado, você passa frio a noite toda e fala, cara, eu preciso de um cobertor melhor. Você vai ter que ir na loja comprar e o cobertor custa caro pra caramba. Você fala, nossa, nunca imaginei que o cobertor custava tão caro. Porque você tem um monte de cobertor na sua casa que você não sabe quanto custou. Parece que na sua casa tudo já chegou pronto, né? Já tá ali, agora você tem que... A magia de viver com os pais, né? E os pais, ainda falando deles, eles precisam se lembrar que eles não são eternos. E que quanto antes os filhos puderem descobrir por si mesmos como que o mundo funciona, né? Sabe? Que o tênis não fica limpo sozinho dentro da gaveta, né? Que o dinheiro não sobra mês no fim do salário porque você não controlou, né? O transporte público, gente, usar transporte público, sabe? Eu particularmente fui mesmo privilegiado porque por muitos anos da minha vida eu não usei transporte público. E aí eu cheguei lá, eu tive que aprender a fazer conexões, a pegar um pedaço de trem, um pedaço de metrô e fazer dar certo. Chegar na escola na hora certa, sair não sei quanto tempo antes de casa. E sem conseguir comunicar, né? Sem não é tipo igual a gente chega num lugar aqui, me ajuda, eu tô meio perdida. Não, é tudo sem conseguir, erra mesmo, desce do lugar errado. Você já falou um pouquinho, Ju, mas eu queria que você aprofundasse, assim, de que forma esse intercâmbio contribuiu para a sua vida e suas escolhas profissionais. Porque você falou que quando voltou, o cenário de oportunidade se abriu, né? Sim. E assim, eu percebo que nós, quando estamos ingressando, a gente pensa, eu preciso ser escolhido. Você faz um processo de seleção, é claro que esse processo ainda continuou com você, mas eu acredito que essas experiências, essas vivências, elas trouxeram para você a oportunidade de escolher também. Agora eu tenho, olha, eu já tenho ali, sou bilíngue, então como é que foi essa questão, assim, de ter mais autonomia nas suas escolhas? Novamente é fácil um pouco falar em perspectiva, porque eu já fiz um montão de escolhas, algumas deram certo, outras deram errado, e aí eu já consigo ver isso com mais clareza. Para um jovem que está começando agora, talvez é mais difícil você enxergar isso, né? Mas, quando você faz um intercâmbio e ele te abre as portas, ou uma viagem, ela te abre as portas, aquela historinha batida pra caramba, que sua cabeça, quando se abre, nunca mais volta ao normal, aquilo é pura verdade. Você faz um montão de coisas. Quando você volta, você não cabe mais no lugar que você estava. Então, eu aprendi inglês, eu expandi o que eu poderia fazer. Aí, naquele momento, eu já podia dar aula de português e inglês. Aí, depois, quando eu troquei de cidade, quando eu me casei, eu já podia trabalhar numa outra área que tinha a ver com conhecimento, mas também ligado com inglês. E aí, meu primeiro pensamento era, eu vou juntar dinheiro. Preciso juntar dinheiro para viajar de novo. Então, a Austrália foi em 2000... E agora com o Marcelo, né? Sim, agora com o Marcelo. E aí a gente pensava junto o tempo todo, a gente precisa juntar dinheiro. Então, a primeira viagem foi em 2007. A segunda foi em 2012. Foram 5 anos. Então, não é 5 minutos. Outra coisa que os jovens hoje em dia não têm, paciência. Eles querem tudo pra ontem. Planejamento, paciência, estratégia. Eu fiquei 5 anos montando a minha próxima viagem. E vocês já tinham, assim, dentro de vocês, né, vocês dois, que vocês queriam realmente morar fora? Sempre. Era uma vontade dos dois, a gente sempre bateu na trave desde a Austrália. Porque a Austrália foi um conjunto nosso, foi uma construção nossa.
A gente começou, vamos, você faz isso, eu faço aquilo. O Marcelo é da área de TI, Uhum. e aí ele, né, TI sempre bombou fora do Brasil, e aí vamos, você faz isso, eu faço aquilo, você começa, e aí a gente cresce junto, a gente casa. Naquela época a gente tinha 20 anos, mas já falava em casar, e aí deu errado, né, nada dá errado, né? Naquele momento Deu errado do Marcelo ir, mas a gente já construiu a próxima viagem que aconteceu em 2012. 2012 a gente foi estudar no Canadá. E aí foi um maior orgulho, sabe? A gente tinha 5 anos de casados, a gente juntou o nosso próprio dinheiro, a gente pagou os nossos cursos com os nossos trabalhos, Uau. a gente fez tudo dar certo conforme a gente queria, porque aí você tem aquela sensação de, ai, sou grande agora, né? Sou adulta. Aí a gente fez o roteiro igual a gente queria. E aí a gente falou, já que a gente vai pro Canadá, vamos para os Estados Unidos também? Aí colocamos os Estados Unidos junto e colocamos Las Vegas. Aí foi quando eu aluguei carro pela primeira vez, dirigi fora do Brasil a primeira vez. Foi quando eu conheci um pouquinho dos Estados Unidos, um pouquinho daquela cultura americana que a gente cresce escutando falar, do sonho americano, sei lá o quê. Eu vivi um pouco disso. Conheci um monte de cidades no Canadá. E as primeiras vezes são sempre inesquecíveis. Inesquecíveis. E no Canadá a gente era atração, porque a gente tinha 23 anos, 24, sei lá, e a gente era casado. E aí todo mundo fala, como assim vocês são casados? E a gente não é, a gente é casado. Mas casado mesmo? Não é, casado mesmo no cartório, que eu te mostro minha certidão. E aí a gente construiu o Canadá, já foi a segunda vez, a segunda minha, a primeira do Marcelo. E ali a gente já falou, naquela viagem, a gente teve certeza que a gente precisava viver para viajar, trabalhar para viajar e não trabalhar para viver. Eu tive essa nítida impressão que eu preciso cercar minha vida de viagens. E aí a gente nunca mais parou. Uma sequência louca, desde 2012. E assim, você já viajou sozinha, né, Ju? Teve essa questão aí do intercâmbio. Você já viajou sozinha outras vezes? Eu já fiz pequenas viagens sozinhas por necessidade. Quais dicas você dá para quem deseja viver essa aventura? De viajar sozinha? Uhum. Planejamento. Eu volto a dizer, saiba para onde você vai, com quem você vai, se é sozinha mesmo, tudo bem. Reserve a sua acomodação em sites confiáveis. Pesquisa se alguém já ficou lá antes, a opinião de alguém. Tem também aquelas opiniões, né, que você sempre gosta de olhar. Sim, as avaliações, né, os reviews de quem já foi. É idôneo o site, nunca, jamais faça um pagamento em moeda estrangeira para alguém que fala, eu tô alugando um apartamento, transfere aqui para minha conta para eu fazer a caução, para eu segurar para você a reserva, jamais. Compre um pouco de moeda estrangeira em espécie, eu sei que hoje em dia a gente quase não usa, mas é legal você ter a segurança de você pensar que tem um dinheirinho ali no bolso. Faça um cartão bom de moeda pré-paga, né, que é, por exemplo, a Wise, que é a maior do mundo. Tenha dinheiro ali, deixe contatos, avise a sua família, gente, eu tô indo para Boston, eu chego em Boston no dia tal, eu vou número tal, eu faço conexão em tal lugar, porque sei lá, gente. Os horários, poxa, imagina a angústia da sua família de não saber cadê você. Então, faça um itinerário de tudo que você vai fazer, deixa com alguém, reserve a acomodação, leva o dinheiro, saiba quantos dias você vai ficar. Gente, vocês estão vendo, né? O tanto que é importante ter uma consultora. Olha para você ver, olha as dicas, pega tudo aí, anota. Na verdade, isso que eu tô falando é para quem vai a lazer, né? Agora, se você vai estudar, é imprescindível você ter uma agência. Porque a agência vai fazer 1 milhão de coisas. Eu acho que a gente vai falar disso ainda, né? Mas para viajar sozinha planejamento, grana, pelo amor de Deus, passaporte sempre com você, cuida do passaporte. Pelo amor de Deus, nada de deixar ele em acomodação, em deixar ele no hotel, sair sem... Não, com você o passaporte. Sua família tem que saber onde você tá. Você tem que saber para onde você vai. E a gente está aprofundando viagens internacionais. É claro que tem as viagens nacionais também, mas elas são mais tranquilas, né? Mas também é necessário todo esse cuidado, todo esse planejamento. Amiga, você considera que é mais desafiador para uma mulher viajar sozinha? Sem dúvidas. Sem dúvidas. Os cuidados que tem que ter. Vamos deixar de lado a questão do machismo e do feminismo, que eu nem entro nessa pauta. A pauta a mulher, ela é mais vulnerável. A gente precisa tomar mais cuidado pelo simples fato de que fisicamente a gente já é mais frágil mesmo. Sim. Né? A gente tem menos força. Se você for sair nos tapas com alguém, você vai perder. Então, no mínimo, aí você já perdeu. Vamos dizer que se o Marcelo
tá cochilando no aeroporto e alguém toma a bolsa dele, ele puxa de volta, dá uma porrada na cara da pessoa. Eu não. Se alguém puxar minha bolsa, eu não tenho nem força para puxar a bolsa de volta. Então, até nisso eu presto atenção. Por uma questão de força física, eu perco numa luta corporal. Então, eu preciso me cercar de cuidados. Presta atenção na sua mala. Isso não pode ser um limitador, né? Você não pode deixar de viajar. Não. Hoje existem até cenários de viagens próprias para mulheres, né? Que são programadas, são... Gente, e falando sério, as pessoas mais incríveis que eu conheço de viagens são mulheres e viajam sozinhas. Se aventuram, né? Que eles superam as limitações, os medos. Eu não tenho nenhuma nem dois exemplos. Eu tenho muitos exemplos de amiga minha, de prima, de não sei quem, amigo de amigo, que são mulheres e que estão pelo mundo aí, 30, 40 países, sozinhas. O que precisa ter? Planejamento, né? Saber o que está fazendo, tomar cuidados básicos. Assim, lembra que você está sozinho. Então, se você tomar uma água e a água fizer mal para você, o que você faz? Tenha um seguro viagem. Ninguém viaja sem seguro viagem. Você precisa. Eu já fiquei internada no México. Não, toda vez que eu vou viajar, parece que eu escuto uma vozinha assim, ó, que é a Juliana. Fez o seguro viagem, fez o seguro viagem. Gente, precisa ter, porque você não sabe. E é uma coisa que a gente acha que é igual seguro de carro. Claro. Eu vou pagar, eu, né, vou ficar o ano todo pagando, na hora que termina tá na hora de renovar. Mas é uma coisa que você faz rezando para que não precise, mas se precisar faz toda a diferença, né, amiga? Eu já usei sei lá quantas vezes, nem vou falar quantas vezes vocês vão falar, essa menina é maluca. Mas assim, não é porque dá muito perrengue, é que graças a Deus eu viajo demais. Então, quanto mais eu viajo, mais eu me exponho, né? Sim. Eu já fiquei internada no México. E longe de casa, outra língua, outro tudo, né? Eu já tive que cancelar voo no meio da viagem porque um familiar faleceu no Brasil, infelizmente eu tive que largar tudo e voltar. Então, seguro viagem foi feito para não usar, mas se você tiver que usar, você, graças a Deus, fez. Então, mulheres, principalmente, homens também, mas mulheres, não viajem dando sopa com a mochila, presta atenção no seu passaporte, não coma e nem beba nada que você não saiba a origem. Se você tá desconfiada que a comida não vai te fazer bem, ela não vai te fazer bem. Se for bebida alcoólica, beba em um lugar seguro. Se você for beber pra chapar mesmo, pelo amor de Deus, tenha uma amiga, tenha alguém que vai te segurar ali na hora de levar pra casa, né? E saiba pra onde você tem que ir na hora de voltar. Gente, cuidados básicos. A gente sabe o que a gente precisa fazer pra se cuidar. No exterior é igual. Só que você tem que ficar mais atento porque você tá mais vulnerável, né? Sim. Amiga, de todas as viagens, assim, qual que te marcou mais? Você consegue lembrar assim? Poxa, por quê? É difícil demais essa pergunta, porque teve viagens especiais pra caramba. A primeira vez que eu levei minha mãe pra fora do Brasil foi surreal, sabe? Foi muito emocionante, porque meu pai tinha acabado de falecer. Então, assim, eu entro já numa espiral de emoção, porque quando meu pai faleceu, eu tinha uma viagem todinha programada. Ela estava paga, programada, reservada, e meu pai não iria. Meu pai já tinha falado, não, meu pai, gente, não viajava. Eu sou filha de pais não viajantes. E meu pai literalmente falou, que nessa idade que eu vou caçar lá nos Estados Unidos? Não vou. E aí a gente tinha feito toda uma programação. E aí meu pai faleceu em junho e a viagem era em setembro. Uau. Então faltava 3 meses para a viagem. Quando chegou a época, a minha mãe não estava pronta. Ela não estava pronta pra nada. Que é natural, né? Ela não estava pronta nem pra, sei lá, ir numa loja comprar uma roupa. Quanto mais sair do Brasil. Mas a bichinha falou, não, então tá tudo programado, eu não vou ficar sozinha, porque aí também eu e meu irmão fizemos aquela pressão, né? Meu irmão e eu falamos, tamo indo então, vai ficar sozinha? E aí ela, não vou ficar sozinha. E aí foi muito emocionante. A gente contratou um transfer para pegar a gente em casa e levar a gente no aeroporto. Dava uns 70 quilômetros entre a nossa casa e o aeroporto. Ela foi chorando da nossa casa até o aeroporto. Um choro misturado de, meu Deus, eu tô indo sem meu marido, mas meu marido não tá mais aqui. E eu já vejo, assim, um cenário também de viagem, amiga, fazendo um parênteses, porque viajar também é novo ciclo, Sim. Se reconstruir. Meu Deus, a minha mãe tinha mais de 60 dar a volta anos. por cima. Minha mãe tinha mais de 60, primeira viagem internacional, sacrificante, juntando dinheiro muitos anos para poder fazer as coisas interessantes da vida, e aí de repente está fazendo aquele sonho que nem era seu sonho. Minha mãe não sonhava com isso, de repente ela começou a sonhar, porque de tanto eu falar, ela falou, não, peraí, deve ser mágico. E aí ela começou a sonhar isso, mas aí na época aconteceu
essa infelicidade de eu perder meu pai, mas ela tinha um sonho e ela tinha combinado comigo e com meu irmão que tinha esse sonho. Então, estávamos meu irmão e eu na expectativa de fazer essa viagem com ela. Então, acho que essa foi uma das mais marcantes. De repente, parece que era o que ela precisava para viver o luto ali também, né? Foi. Tá todo mundo junto, vivendo uma coisa diferente, sair daquele cenário, ir para um outro. É que ninguém nunca vai compreender sem passar o que a gente passa, Sim. mas foi um luto. A gente estava na Disney, mas a gente estava de luto. Sim. É um luto. Eu estava de luto na Disney, que romântico. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de, foi o primeiro momento, depois de 3 meses, que eu, minha mãe e meu irmão nos reconectamos sem meu pai. Foi a primeira vez que meu pai não estava em casa esperando pela gente. A gente não ligava para ele e falava, pai, tá bom, aqui, vou te mandar uma foto. Não tinha isso. Mas foi muito especial. A minha mãe se divertiu, ela sorriu, ela brincou, ela viu plantas que ela nunca tinha visto. Eu me lembro dela vendo plantas. Minha mãe é muito apaixonada por plantas. E aí ela queria saber o nome de todas. Como que chama essa daqui? Essa daqui eu nunca vi, mãe. É claro que você nunca viu, essa não tem no Brasil e tal. Então, assim, plantas, comidas... flores, né, que plantas também, e aquela sensação do novo. E de repente, já foi assim, Deus, né, o universo, mostrando para ela um novo cenário. Olha, existem várias, eu gosto sempre de pensar que, por mais difícil, por mais desafiador que seja qualquer situação, a gente sempre tem a opção de olhar, de interpretar e de viver. Né? Então, assim, eu acredito que essa foi a primeira, depois de tantas outras. Sim, né? Minha mãe, ela despertou para um novo mundo. Sabe? Ela não tinha ideia. E diante de um cenário que ela tinha, ela era obrigada a despertar de uma outra forma. Sim, claro que no tempo dela, mas ela ia voltar, o marido dela não ia estar lá esperando, né? Foi uma forma da natureza, de Deus, da vida, mostrar para minha mãe que uma nova fase da vida dela estava começando. E começou. 2015 transformou a vida da gente, da minha mãe porque ela perdeu meu pai, eu porque fiquei sem pai, e ao mesmo tempo porque eu ensinei minha mãe a viajar. Nunca mais ela parou. Já perdi as contas de quantos países ela conhece. Olha só. Então ela nunca mais parou. E hoje eu tenho a felicidade dela falar qual que é a próxima. Olha só. E ainda, amiga, você também, né, não ter estacionado a sua vida diante desse cenário. Porque você continuou vivendo seus sonhos, não foi fácil, mas morar fora, né, continuar viajando, se reconstruindo, esse fato não foi um fato que te enraizou aqui, falou assim, agora eu vou ter que ficar aqui, porque né, minha mãe agora não tem meu pai. Aconteceu, né, uma infelicidade, vai acontecer na vida de todo mundo. Eu me lembro claramente de eu pensando isso, pensava, eu não sou a primeira a perder o pai, não vou ser a última, então eu tenho que lidar com isso. Mas me trouxe mais certeza ainda de que eu tinha uma missão na vida. Me trouxe mais certeza ainda que eu preciso viver isso pra minha vida. Minha mãe viveu a dela, meu pai viveu a dele e eu tô vivendo qual? Qual vida eu quero pra mim? Barulhinho, ó, do vizinho, ó. Obrinha básica. Obra aqui do lado. Amiga, você falou um pouquinho com relação ao seguro de viagem, né, que você se expõe mais e usou mais. Fazendo um gancho nisso, ser viajante é também estar mais aberta a possíveis desafios que possam surgir. Né? Vou dar aqui um breve exemplo meu. Quando eu fui te visitar, fui sozinha, fui e voltei, e eu passei perrengue, entre aspas, né, tanto na ida quanto na volta. Uhum. Na ida, perdi o voo de conexão para Valência, por conta da imigração, e foi aquela coisa de filme, gente. Tipo, você viaja sozinha, para fora do país, você já tá mais vulnerável. Né, já levei minha malinha de mão, aeroporto gigantesco, e foi aquela coisa, eu correndo, quando consegui passar pela imigração, a hora que eu cheguei na porta lá, do portãozinho lá, o comissário falou assim, a gente acabou de fechar o portão. E aí você volta, tem que passar todo o perrengue pra se... Não, primeiro você respira e chora, né? Não, chorei. Não, eu liguei, não, dá vontade não, né? Eu liguei pra você e falei assim, amiga, não é possível. A gente chora, Chorei, aí... me senti como você. Parece que todo mundo que estava no aeroporto sabia que eu estava sozinha. E você não fala ali um espanhol, mas você não é a sua língua, não é a sua terra, um aeroporto gigantesco. Aí você tem que voltar. Eu lembro que tinha voo muito mais tarde para eu poder ir, né? Acabou que no final deu tudo certo. Eles te jogaram para Madrid, então você nem ia passar em Madrid, teve que passar. Pensa. E aí você me ligava, amiga, eu vou ter que ir para Madrid. Não, relaxa, calma, respira. Madrid é um aeroporto como todos os outros, vai dar tudo certo. Mas na hora você fica apavorada, você fica... Então, assim, gente, é o seguinte... Quanto mais você viaja, quanto mais você se expõe a qualquer coisa na vida, mais sujeita a ocorrências você tá. Então, se você, por exemplo, é um motorista de táxi e você dirige seu táxi o dia inteiro,
a vida toda, você vai ter muito mais pneu furado do que quem nunca dirige o tanto que você dirige. Isso você vai aplicando para tudo na vida. Então, se você é uma viajante que viaja o tempo todo, você vai ter mala extraviada mais do que o normal. Pode acontecer de você nunca viajar e quando você viaja você ter a mala extraviada. Pode. Mas, estatisticamente, você tem mais chance de tudo dar errado. E aí, o que acontece? O tal do perrengue chique. Tem hashtag para isso, né? Perrengue chique. Só que nós não podemos esquecer que o perrengue chique, ele é perrengue. Cara, ele é chique só depois. Não, eu na volta, você se lembra? Eu na volta, que você já tá assim louca pra, né, pra chegar em casa, porque eu falo que viajar é ótimo, mas voltar pra casa é maravilhoso. Aí cheguei na conexão, né, em Lisboa, chegou lá, o que aconteceu? Meu voo estava suspenso e sem nem previsão. E aí eu já pensei, gente, eu vou dormir no aeroporto, como é que vai ser isso? E, né, a companhia não sabia dizer, não sabia explicar. Assim, qual foi seu maior perrengue nessas tantas viagens? Então, é aquilo assim, eu tenho uma cabeça voltada pra praticidade. Eu sou muito prática. Então, assim, tudo que me acontece, eu já falo, beleza, tô aqui mesmo, antes aqui do que... Então, assim, eu acho que acontece perrengues chiques. Por que eles são chiques? Porque você tá passando fora do Brasil. E aí alguém diz que é chique. Nada disso, né, gente? Vamos combinar? Muito mais desafiador. Poxa, muito mais. Então, perrengue chique é uma ova. Perrengue é perrengue. E aí eu já passei vários, tá? Vários. Eu lido com eles com a maior leveza e bom humor. Por quê? Porque não foi nada fatal. E no final a gente não tem controle de nada. Não foi fatal, porque poderia ser, tá? Sim. Podemos morrer fora do Brasil, pode acontecer. Isso, gente, você não quer sair... Você pode morrer em qualquer lugar. Você pode morrer atravessando a rua na porta da sua casa, né? Em Belo Horizonte, uma mulher estava andando, a árvore caiu em cima dela, morreu porque a árvore caiu nela. Era o dia. Poxa, não vai por essa ótica. Vai pela ótica de que você tem que realizar seus sonhos e correr atrás deles. Os meus perrengues mais lascados, assim, eu caí muito violentamente, feio em Paris, a última vez que eu estive lá. Ai, gente, isso é perrengue chique, né? Cair em Paris. Essa foi, assim, acho que é porque tá recente ainda. Uhum. Faz 4 meses, esse tombo em Paris. Mas não tem nada de chique, porque você veio pro Brasil, tá aqui agora, porque veio fazer uma cirurgia em decorrência desse tombo. Então, esse tombo foi feio no supermercado, foi muito feio. Mas aí tem a parte engraçada. Você cai em francês, como que é? Eu não falo francês. Aí começou todo mundo a falar comigo, perguntar como é. E eu gritando de dor, e meu marido tentando me ajudar, e o pessoal não deixava ele me ajudar, porque achava que ele tava me assediando, porque eles não sabiam que a gente era casado. E aí eu falava meio em espanhol, meio em inglês, e meio em português, e metia um ai, por favor. Então, assim, foi perrengue chique em Paris. O Marcelo um amigo nosso que estava com a gente já quebrou a costela numa montanha-russa no Canadá. Uau. Ele bateu a costela numa curva da montanha-russa. E aí, esse perrengue dele gerou vários perrengues menores. Já tive que interromper uma viagem dos Estados Unidos porque um familiar faleceu no Brasil. E aí, poxa, alguém te liga e fala, fulano faleceu. E aí você caçando. Você naquele momento ali, você tá no sonho, vivendo aquela viagem maravilhosa, mas acabou. Vai pro aeroporto, procura o primeiro voo. Volta pro Brasil para resolver pepino. Então, já teve mala extraviada? Já tive mala extraviada, já tive mala roubada. Já teve que dormir no aeroporto? Já tive que dormir no aeroporto. No verão de 2022 eu fui roubada em Roma. Roubada totalmente. Fiquei com a roupa do corpo. Eu, minha mãe e meu marido, Marcelo, estávamos com o carro estacionado pertinho do Vaticano. Fomos fazer uma trip rapidinho, um rolê grande, que eu nem vou entrar em detalhe, mas não era pro carro estar estacionado com as malas. Eu não sou viajante de primeira viagem, eu não largo mala dentro do carro. Quem me conhece sabe que eu sou super precavida. Aconteceu de não ter outra solução, a não ser aquelas malas estarem ali. E não tinha mala para fora do carro, para o ladrão ver. Foi uma tentativa de sorte que ele viu que o carro era alugado, arrombou nosso carro, levou tudo. A gente ficou com a roupa do corpo e com os passaportes, porque a gente nunca deixa o passaporte no carro. Então, os passaportes estavam com a gente. Mais uma dica. Não passamos um perrengue maior por isso, porque passaporte com a gente, tudo bem. Fomos na polícia e aí vai fazer BO em italiano. Socorro! Então eu tive esse perrengue também. Ainda assim, com tantos perrengues. Fiquei internada no México. Gente, perdi vários voos, várias conexões. Já tive que pagar mais em voo que ninguém me contou que o voo aumentou de preço na última hora de embarcar a mala. Aí eu vou embarcar a mala, a tarifa da mala subiu. Eu gastei 3 vezes o que eu tinha para embarcar uma mala. Vários. Ainda assim, com esses tantos perrengues, vale a pena?
Gente, é claro que vai, pelo amor de Deus, a vida é uma viagem. A vida é uma viagem. Se você não faz isso, se você não se coloca em movimento, o que você tem pra contar? Vai ficar segura em casa, né? Poxa, vai ficar seguro e nem tá. Você pode escorregar em casa, Sim. você pode tomar um choque no chuveiro, sei lá. Tanta coisa, né? E assim, Ju, além de viajar, você também já morou em alguns países, né? Que a gente já citou. Você considera que essas experiências foram escolas para a vida? Com certeza. Aprendeu muita coisa? Quais Ai, as principais diferenças, assim, entre esses países e o Brasil? eu acho que a palavra dessa pergunta é humildade. Uau! Puxa vida, como você exercita a humildade? E aí, ao mesmo tempo, eu lembro da soberba também. Porque essa última mudança minha vai 3 anos vai fazer que eu moro na Espanha. E hoje eu vejo, olhando para trás, que eu tinha um pouco de soberba com relação a essa mudança, porque eu já viajei tanto que eu tinha uma soberba de achar que ia ser melzinho na chupeta. Uhum. Eu já conhecia muitos aeroportos do mundo, já tinha ido na Espanha, né? Já tinha ficado na Espanha mais de mês, falo inglês e, né? Por tudo que eu já falei, eu não sou marinheira de primeira viagem, já morei na Austrália, já fiquei muito tempo no Canadá, Estados Unidos. Então, quando foi para ir para Espanha, eu fui muito cheia de mim. Falei, vai ser facinho. E aí eu caí da cadeira. Então, a palavra da vez foi humildade. A Espanha me ensinou a ser mais humilde, a valorizar as diferenças entre os países, coisa que a gente põe tudo no mesmo pacote. A gente fala, qualquer lugar fora do Brasil é igual. Não é. Cada país é um e você não pode generalizar um povo, uma língua e um costume. Então, por mais que eu tenha vivência com canadenses, com australianos, com americanos, eu nunca tinha tido vivência com europeus. E foi a primeira vez que eu me vi em um país que eu não dominava a língua, porque pela primeira vez meu inglês não servia para nada. Nossa! Sabe quando eu falo inglês e eu me viro? Se vira não, na Espanha você não se vira. Aliás, né, vamos tirar aí, exceto Madrid e Barcelona, a turismo, você se vira. Tirando isso, você não se vira em inglês. Você tem que falar espanhol. O espanhol não é uma língua simples, é uma língua complexa. Porque também não se fala nessa velocidade, né? Não, é muito rápido. E todo mundo fala que mistura um portunhol ali e se vira. Gente, uma coisa é você pedir um croissant e Uma coisa é você ir como turista, outra coisa é você morar lá, pelo amor de Deus, se você vai pedir um croissant e uma pinha colada, você pode falar em qualquer idioma que vai dar certo. Agora, você resolver trâmite, burocracia, imigração, carteira de motorista, aluguel, calção, seguro, a policy, como é que chama? A policy de seguro, renovar, fazer hospital, consulta. Ufa! Plano de saúde, ficar doente em outra língua e internada em outra língua. Então, a Espanha me ensinou a ser humilde e me ensinou que a Espanha não é igual a nenhum outro lugar, porque ninguém é igual a ninguém. Então, ali também eu aprendi que os países têm suas peculiaridades, têm seus costumes, têm suas tradições, e a gente, como forasteiro, tem que respeitar tudo isso. Não adianta eu chegar lá e ficar batendo de frente com eles, ficar chamando eles de retrógrados, de antigos, de quadrados. Eles são o que eles querem, eles estão no país deles. Quem tem que adaptar sou eu. Eu que saí do meu. E eu acho que assim, meio que como você morou, você saiu pensando como turista e hoje você já pensa como moradora, Cara, né? eu pensava como turista, eu pensava como um frevo de oba-oba, tudo que eu quiser falar eu vou conseguir, vou me expressar, eu vou contar minha história, isso é legal também. Eu vou contar minha história, eu vou falar que eu acabei de chegar e vai tudo dar certo. Eles vão se compadecer. Imagina, tem vários países do mundo, a Austrália inclusive é um deles, que quando você conta a sua história, todas as portas se abrem. Você fala, não, eu sou brasileira, aí todo mundo já sorri bem aqui, ó. Gente, o brasileiro é muito bem quisto. Nós somos espetaculares, nós somos um povo caloroso, a gente é simpático, a gente é pra frente, alegre. E isso vende, E em muitos lugares, exceto na Europa. Em geral, tá? Tô colocando num bolo aqui, tô fazendo uma generalização, mas é que eu sei que a Alemanha também, França também. Em geral, a Europa é mais bairrista, tá? Em geral, não é 100%. Mas a Espanha, especificamente onde eu vivo, é um país que eles não estão nem aí para quem você é e de onde você veio. Tá, e aí, então, né? Tipo... se você é brasileiro ou não, filho, problema seu. Se você não fala espanhol, é outro problema seu. Se você não é daqui, tá procurando saber como que as coisas são aqui, também não é problema deles. E ali, eu aprendi muita coisa na marra. E foi difícil largar o que é considerado seguro, né? Tipo, trabalho, empresa familiar, casa, tudo para viver seus sonhos? Muito. Muito difícil. As pessoas que não têm esse sonho, elas não imaginam como é você conviver com esse sonho.
Porque, gente, vamos combinar, a gente escolhe o que a gente sonha. Cara, é um sonho, ele brota em você, ele tá ali em você. A dificuldade, então, não é nem só em largar tudo, mas também a não compreensão das pessoas que estão à sua volta, né? Totalmente. Você tem tudo e tá largando tudo. Gente, as pessoas que te amam, especialmente as que te amam, que são as que mais dão palpite, Uhum. elas não fazem por mal. Elas te amam. E não foi nenhuma nem duas pessoas que falaram, mas por que você tá fazendo isso? Ainda hoje você recebe essa pergunta. Pra que você tá passando por isso? Por que você tá se colocando nessa dificuldade toda? Porque só quem tem esse sonho é que sabe o preço que você tá disposto a pagar por ele. Só que quando você gosta de uma coisa, você não desgosta da outra. Eu amo a Espanha, eu amo viver fora, mas eu não odeio o Brasil. Eu não odeio tudo que eu tenho aqui. Eu não odeio as pessoas. Não é uma escolha fácil. Porque quando você odeia suco de laranja, é muito fácil tomar limonada. Mas quando você ama os dois, você tem que fazer uma escolha. E eu faço essa escolha todos os dias. Não é fácil. E você paga um preço alto por isso, né? Não só emocional, mas, por exemplo, você hoje, morando na Espanha, você gasta em real. Eu gasto hoje a minha vida em reais porque as nossas estruturas financeiras estão todas no Brasil. Uhum. Então, esse ainda é um desafio. E é um desafio que quase ninguém compreende. Porque é curioso, porque quando você fala que mora fora, automaticamente a pessoa associa com você ganhar dinheiro fora. Só que o que me levou para a Espanha não foi financeiro. Eu não fui para a Espanha ganhar dinheiro. Eu fui para a Espanha viver uma nova cultura, experiência. Não foi sobre coisas, não foi sobre dinheiro, foi sobre viver momentos, história, né? Construir uma história. Construir quem eu sou hoje, as minhas os meus limites, eles se expandem cada vez mais. E é isso que eu tô fazendo lá. Tem gente que não entende ainda hoje o que você tá fazendo lá. Você não trabalha lá, você tá lá pra quê? Eu tô lá porque eu quero. Porque eu quero viajar, porque eu quero andar de carro em lugares novos, porque eu aprendi um novo idioma, eu me desafiei, eu fiz novas amizades, eu conheço um montão de países novos, porque cada fim de semana, feriado, eu posso pegar meu carro e sair para um lugar que eu nunca tinha ido. Então, financeiramente, a minha base é no Brasil, não é fácil essa conversão. Eu não vou entrar no mérito do que é barato, o que é caro, porque isso é muito individual, sim, cada um tem uma necessidade, mas é uma conversão de quase 6-1. E lembrando, né, que foi tudo um projeto, né? Sim, preparar aquilo ali para viver. Eu construí a Espanha por muitos anos, é um visto específico, visto de residência não lucrativa. Quem quiser saber mais sobre esse visto, pode deixar aqui nos comentários, sim, pode entrar em contato com a gente. A gente vai deixar depois, no final, na descrição, o contato da Ju. Eu tenho o maior prazer em conversar sobre o visto de residência não lucrativa, que é, só falando rapidinho, sim, você vive na Espanha com recursos do Brasil. E podem ser recursos de aposentadoria, pode ser recursos de uma herança, pode ser recursos de uma empresa, pode ser recurso de um trabalho remoto. Hoje em dia, muita gente trabalha remotamente. Então, você mostra para o governo da Espanha que você tem recursos no Brasil e o governo, gentilmente, depois de você abrir sua vida inteira, ele te cede a residência lá. E uma vez que você é residente na Espanha, você vive legalmente lá, mas você não pode trabalhar lá. Com o meu visto, você não pode trabalhar lá. Sim. Um tempo depois, 2 anos que passam assim, você já pode aplicar para a nacionalidade, porque o Brasil tem um acordo com a Espanha. 2 anos de brasileiros, qualquer brasileiro vivendo 2 anos legalmente na Espanha, você pode solicitar seu passaporte. E a gente vai até falar sobre isso também. Hoje eu já estou nessa fase, exatamente. Você associa essa força com relação a deixar tudo, né, que a gente falou aqui, a essa conexão com seus sonhos? É isso que realmente te... Totalmente, porque não é fácil, mas não viver os meus sonhos também não é fácil. Eu gosto muito de usar uma frase que a gente sempre tem que escolher, né? Ou por dores que nos aprisionam, ou por dores que nos libertam. Exatamente. Né? Se eu viver aqui, e eu não estou entrando no mérito do juiz de valor, se aqui é melhor que lá, não é isso. Mas se eu viver aqui, eu não estou vivendo o meu sonho. O meu sonho é viver uma outra realidade agora, que a Espanha fecha certinho como eu quero. Perfeitamente. E falando também nessas dificuldades, como é que fica o coração longe de grande parte da família, dos amigos, agora mesmo, né, que tá chegando o dia de voltar? Como é que tá? Como é que fica tudo aí dentro? É uma salada louca, porque é ao mesmo tempo um sonho, vivendo esse sonho, fazendo o que eu quero, mas ir embora nunca é fácil. Hoje teve um café da manhã especial. Minha sobrinha viajou e eu já não vou vê-la mais dessa vez, até a próxima vez que eu vier no Brasil, já é um choro.
ela é pequenininha, ela ainda não entende por que eu tô chorando, e eu também não quero que ela fique triste, mas eu choro porque eu tô perdendo um pedaço da infância dela. Sua afilhada, É minha né? afilhada, minha sobrinha, a filha do meu irmão. Eu não tenho como voltar atrás quando ela tiver 10 anos, 11 anos, 15 anos, 20 anos, eu não vou ter como voltar nos 3 aninhos para ver as primeiras vezes que ela fez ou falou coisas que eu não tô aqui para viver. É só quem vive para saber essa dualidade. Mas ainda assim, eu fico com a escolha de viver os meus sonhos. Eu tenho Até porque que... você tá dando para ela, né, essa oportunidade de viva os seus sonhos, né? Tá Sim, ensinando. sim, Porque o amor não é sobre onde a gente tá, né? não. Ele tá sempre com a gente. É, Então, se você estivesse aqui, talvez você não teria tanta qualidade com ela, ou até ensinando para ela sim, mesmo, porque se você estivesse aqui, você tem um peso. Nossa, eu tô aqui é. para viver esses momentos, né, com a minha sobrinha, mas não tô vivendo a minha escolha, a minha vida. E é tão difícil, né, amiga? Às vezes a gente ter essa força, essa sabedoria para se colocar em primeiro lugar. Isso por É, tantas vezes é considerado até um egoísmo. Então, assim, eu te admiro muito por é isso. muito considerado egoísmo. É muito associado com falta de amor. Às vezes as pessoas acham que eu amo menos a minha mãe. Às vezes as pessoas acham que eu amo menos a minha filhada. Ou então que eu amo menos porque eu não tive oportunidade de estar no casamento de alguém, numa festa de alguém. Alguém que eu amo muito vai fazer uma festa e eu não posso estar. Fica parecendo que, ah, você nem queria, se você quisesse, você dava um jeito. Só que, na verdade, você não consegue dar um jeito pra tudo. Você tem que fazer escolhas, sabe? E as escolhas, elas te definem. Depois, um dia, você vai olhar pra trás e ver quais foram as suas escolhas, né? Hoje, a Juliana de hoje quer viver fora do Brasil. Eu quero viver o que eu tô vivendo lá. Então, pra isso, infelizmente, eu tenho que abrir mão de conviver todos os dias com a minha mãe, de tomar café da manhã, domingo, com a família, de ter uma missa especial que eu faço questão de ir, eu perdi essa missa. Então, amiga, é muito dinâmico, não tem certo e errado. Quando você abre mão de uma coisa para ter outras, você sempre vive naquele A duelo dualidade, né? e você sempre tem que dizer tchau e falar, respira fundo porque você tá indo fazer o que você quer, sabe? E eu tenho sorte porque minha família me apoia. Sim. E tentar também ressignificar, porque inclusive essas pessoas que não compreendem, elas também estão fazendo as escolhas delas, né? Sim, E às sim, vezes a gente coloca um peso, que eu acho que você não faz isso, e eu te admiro muito por isso também, eu acho muito interessante, você tem esse dom de deixar as coisas do tamanho que elas são, né? Eu sempre falo que às vezes eu tô vivendo assim um desafio, eu te ligo, te partilho e você, opa, né? Me centra ali e fala, não, não é tudo isso, é só isso. Então não é um tchau, é um até logo, sim. né? É, e a qualidade muda muito também do relacionamento. Porque eu falo muito isso com a minha mãe. Se você compilar todos os dias do ano que nós ficamos juntas, vai dar bastante, porque eu venho pro Brasil com uma boa frequência. E quando eu tô no Brasil, é uma qualidade absurda. Porque aí você aproveita todos os momentos. Você sai para tomar aquele café num lugar especial, ao mesmo tempo em que você sai para ver um vestido juntas, aquele momento mãe e filha, né, no espelho, experimentando roupa, ao mesmo momento em que você acompanha sua mãe numa consulta médica, porque você quer ver a opinião do médico, ao mesmo momento em que você faz uma comida junto, enquanto ela faz a comida, você faz a salada. Se você pegar todos esses momentos de qualidade e dividi-los em vários pedacinhos, você faria isso ao longo do ano. Em um mês você faria um almoço, no outro você iria... E outra, hoje em E dia eu com a faço tudo junto. tecnologia, você pode acompanhar sua mãe numa consulta por uma Sim, eu videochamada, faço muito isso. né? Então, É, assim, eu acredito que não é sobre quantidade, é sempre sobre qualidade, qualidade. né? E é E quem você quando a é. gente se coloca em primeiro lugar, a gente se prioriza, a gente ensina os outros a nos valorizar também. É que você se empodera. Essa Exato. palavra tá super na moda, né? Mas é verdade. Porque você tá vivendo aquilo que você quer, então você tá cheia de poder para fazer aquilo que você quer. Entendeu? Então, como eu estou vivendo aonde eu queria, fazendo o que eu queria, eu tenho energia para me conectar com a minha mãe e falar: mãe, quando você for resolver aquele BO, me avisa que eu te ajudo. Me conecta junto com fulano que eu quero resolver isso. Ah, tá chegando imposto de renda. Vamos sentar todo mundo que a gente tem que conversar um assunto chato pra caramba. Se eu tivesse aqui, eu ia demorar, eu ia resolver depois, eu ia jogar pra lá. Mas não, já que eu tô lá, deixa eu resolver logo. Então você fica muito mais produtiva. Você faz muito mais coisa dar Você falou uma certo, coisa que sabe? para mim faz muito sentido. Sempre que eu sinto que eu estou vivendo a minha essência, o meu propósito de vida, tudo flui diferente. Eu tenho mais energia para tudo,
é para me cuidar, para fazer atividade física, para cuidar dos outros, é aquela coisa, a gente só dá para os outros o que transborda da gente. Exatamente. Então, assim, eu acredito muito nisso que você tá falando, Uhum. sabe? Eu, como te conheço, eu sei que, de fato, isso, tudo que você tá falando é real Uhum. e faz todo sentido. E é aquela historinha, põe a máscara de oxigênio primeiro em você? Sim. É isso, o oxigênio primeiro em mim é viajar. Se eu não estiver viajando, eu não estou oxigenada para fazer mais nada. E entre elas é viver bem com a minha família, fazer o meu papel de filha, de madrinha, de irmã. Quando você faz o que o outro quer, você não tá fazendo a sua essência, né? Sim, porque para você escolher a escolha dele, você tá renunciando à sua. Sim. Né? E assim, o que que você diria para as pessoas que sonham em viver novas experiências, viajando, mas têm muito medo? Coloque as coisas do tamanho que elas são. Eu não estou menosprezando o medo de ninguém. O medo, ele nos protege, ele é importante para você não ficar louca, né? Sim. Uma pessoa destemida de tudo é provavelmente um suicida potencial. Mas coloque do tamanho que elas são, pense no pior cenário. O pior cenário eu adoro. Qual que é o pior cenário se você perder um avião? Ai, meu Deus, perdi o avião, e agora? E agora você vai lá no balcão da companhia aérea e vai falar que perdeu o seu avião. Tá, mas o pior cenário é ter um voo só amanhã. A companhia aérea vai te colocar num hotel ou você vai dormir no aeroporto, paciência, não é o primeiro nem o último a dormir no aeroporto. O pior cenário é você ficar sem dinheiro. Como assim sem dinheiro? Seu dinheiro acabou ou você perdeu o seu dinheiro? Você perdeu, você foi roubada. Qual que é o pior cenário? Entre em contato com a sua família, avisa, dá notícias, vai no hotel que você está hospedado. Então, gente, põe as coisas do tamanho que elas são. Exceto se for um cenário de guerra, né? Eu viajei para um país que está sendo bombardeado, aí realmente você está numa situação difícil, procura a embaixada. Mas tirando isso, tudo é pequeno, E uma coisa sabe? assim que eu gosto muito de falar comigo mesma, e às vezes troco, né, com outras pessoas, é que o meu maior medo é a dor do remorso, que é aquele que a gente não pode voltar e mudar. Então eu não quero chegar àquela pessoa que, se Deus me der a graça de viver lá, sei lá, 100 anos, amém? Amém. Eu não quero chegar lá nos 100 anos e pensar assim, poxa, eu queria tanto ter viajado, ou qualquer outra coisa, e eu não tive coragem, né? Então, assim, que a gente consiga vencer. Se tá difícil, procura uma ajuda profissional para ver o que tá te limitando, mas que você não viva, né, os medos de não viver. Sim, e às vezes eu conheço muita gente que não viaja porque tem medo de avião. Gente, esse medo é real. Eu não posso menosprezar e falar, ai, que bobagem. Não, aquilo ali é um limitador. Só que o que você pode fazer? Você tem muita vontade de viajar e tem medo de avião? Vai primeiro, procura uma terapia bem rapidinha, focada ali nos gatilhos que te levou a ter que te levaram a ter esse medo. Segundo, tenta tomar um Dramin ou alguma coisa assim pra você dar uma relaxada, pra você dormir um pouco do voo, né? Chega na comissária e fala com ela, olha, eu tenho medo, eu não gosto de voar de avião. Você senta aqui do meu lado, você fica aqui comigo. Gente, às vezes a pessoa segurar na sua mão na hora da decolagem faz toda a diferença. Eu já peguei na mão de gente desconhecida. Às vezes, numa turbulência muito pesada, eu tô com alguém que eu não conheço, eu seguro na mão da pessoa e dou uma olhadinha assim, penso, vamos rezar junto? Porque é isso, a gente tem medo mesmo, sabe? E tá todo mundo conectado, cada um com as suas limitações, né? Mas que as limitações não sejam... Amiga, e dentro de um avião, você tem 400 milhões de histórias. Você tem alguém indo para um velório, você tem alguém indo para um nascimento, você tem alguém indo para um casamento, você tem alguém que acabou de levar um pé na bunda da mulher, você tem alguém que foi demitido do emprego, você tem emoções de todos os tamanhos e tá cada um ali vivendo o seu medo. Sim, enfrentando o seu medo. Enfrentando esse medo. Então, seja você um corajoso, porque a ausência de medo não é não ter medo, é ter coragem, né? É enfrentar, né? Enfrenta, ele vai com medo mesmo. E para quem já decidiu que sim, quer se aventurar, mas não sabe nem por onde começar, como dar o play? Viagens de lazer, estruturando o destino, hotel, seguro viagem, dinheiro para levar, para onde você quer ir, por que você quer ir para aquele lugar, vai estar frio, vai estar calor, como vai estar o clima, com quem que você vai sozinho de tudo, tem um amigo lá te esperando, se não você está indo para um evento, para uma festa, para uma feira, por que você está indo para aquele lugar. E viagem de intercâmbio, agência de viagens de intercâmbio. Procura uma agência consolidada, que de preferência tenha uma agência no local de destino. Por exemplo, aqui eu trabalho, a gente tem 6 agências na Austrália. Então, qualquer cidade grande da Austrália vai ter uma agência lá. Você está indo para uma determinada cidade com um determinado propósito, vai começar a aula em tal dia, a escola tal, entra no site da escola, vê se a escola existe, tudo. São 2 viés, né? O de lazer e o de estudos. E ambos com planejamento.
Você considera um dos maiores presentes que ser viajante te deu as tantas conexões que você faz pelo mundo? Porque você tem amigos espalhados para todo canto. Eu sou impressionada com isso, amiga do céu. Isso aí. As conexões são muito importantes para mim. Eu sou extrovertida, né? E não tem problema nenhum se você é uma pessoa introvertida e gosta de viajar, você vai ser aquele que viaja com fone de ouvido lá e ninguém te incomoda. Sim. Tá tudo bem. Eu sou aquela que conversa com todo mundo no avião e que conta por que eu tô indo, de onde eu tô vindo. E nessas eu faço amizade com muita gente. Eu tenho uma amiga, a minha recém-amiga, que acabou ficando muito parceira minha, a gente se conheceu no voo de Guarulhos para Frankfurt, na Alemanha. A gente sentou próximas, ela estava sozinha e eu também. E aí a gente foi trocar ideia por que eu tava sozinha, ela também. E aí, pra onde você tá indo? Eu tô indo pra Valência, né? A cidade onde eu moro. E ela falou, Valência? Eu vou estudar lá em Valência daqui 6 meses. Essa questão de vibrar na mesma energia, né? Gente, em 6 meses, a menina que mora na Alemanha, que é brasileira, que mora em Floripa, que encontrou comigo em Guarulhos, que mora em Brasília, vai estudar em Valência. Que é onde você mora. Que é onde eu moro. E aí a gente trocou o WhatsApp, falei pra ela, assim que ela chegasse em Valência, pra ela me procurar, e ela fez isso. 6 meses depois ela falou, você lembra de mim? Eu sou a menina do avião, eu tô chegando em Valência, não conheço ninguém. Gente, quando uma pessoa fala pra mim que não conhece ninguém, desperta em mim a Juliana de 2007 lá na Austrália, que eu tive vários anjos. E aí eu catei a menina no aeroporto, busquei ela no aeroporto, levei ela pra comprar todas as roupas de frio, de coberta, de travesseiro, enxoval, tupperware, não sei o que lá. Ajudei ela a arrumar a casa, ajudei ela a alugar o apartamento, ajudei ela a comprar um patinete, fiz o mapa pra ela, ajudei ela a escolher a academia, qual que era boa, qual que não era. Eu fui um guia prático dela em Valência. Escutou a aluna querendo participar, né? E ali ela viveu em Valência 6 meses, nós fomos grudinhas em Valência, uma da outra, e hoje a gente é grandes amigas. Eu vou e sem falar que você, com amigos espalhados pro mundo inteiro, você já tem motivos para viajar para o mundo inteiro, Sim, né? eu vou encontrar com essa amiga na Alemanha agora no verão. Ela tá lá me esperando. O marido dela e ela vão fazer um churrascão enorme na casa nova deles para nos receber. Então, isso gera coisas para fazer no mundo. Porque história, aí, né? Eu tenho amigo na Bélgica que eu vou visitar agora também. Tenho amiga na Holanda que tá me esperando para conhecer o camping. E ali eu vou conectando E amiga, seu nível tá chegando, né? E eu acho que foi um presente divino a cidadania europeia que acabou de sair. Com apenas 2 anos morando em Valência, porque a partir de 2 anos você já pode dar entrada, mas conseguir isso tão rápido. Sim, eu tive realmente muita sorte. Assim como eu falei agora há pouco, com 2 anos vivendo na Espanha, eu já posso pedir, mas não significa que eu vou receber tão rápido. Sim. E eu recebi com 3 meses. Então foi até um pouquinho menos de 3, é realmente um tempo surpreendente. Às vezes as pessoas esperam na fila 2 anos, 3 anos, e de um tempo para cá o processo tem sido acelerado. E eu recebi a minha nacionalidade esse mês de abril agora. Eu já posso falar que tenho, de fato, uma amiga europeia? Sim! Que delícia! Vocês merecem. Você é uma pessoa, amiga, com múltiplos talentos. Atualmente você escreve para o blog Passaporte Feliz, né? Já escreve há muitos anos. É consultora de intercâmbio para estudante. Como você se define profissionalmente? Algo te prende? É muito fácil falar que nada me prende, né? Não. Alguma coisa me prende. O que me prende, de fato, são as conexões com as pessoas que eu amo. Então, se tem alguém que eu amo precisando de mim, eu abro mão do que for para atender essa demanda. Né? Então, minha mãe, meu irmão, minha afilhada, minha cunhada, pessoas que eu amo muito próximo do meu círculo, precisou de mim, eu paro o que eu tô fazendo onde eu estiver e venho atender. A família do Marcelo, a mesma coisa. Ele tá conectado com a família precisou, a gente para tudo. Tirando esses círculos muito próximos, profissionalmente a gente se achou, a gente trabalha e viaja tudo junto. Tudo sempre misturado. Conectado, tipo, um trabalho, a viagem com o trabalho. Vocês se encontram, o Marcelo tem o trabalho dele, tem a empresa, mas assim, eu vejo muito que vocês, igual você falou, né, vocês construíram um cenário para que não fossem profissionais presos. Não, né? Somos, né? Hoje a gente trabalha de onde a gente estiver. Como que você se define profissionalmente? Quem que é a Ju profissionalmente Eu hoje? escrevo pro Passaporte Feliz como uma forma de contar as minhas experiências e também trazer para o mundo um pouco da minha visão, né? E como consultora de intercâmbio, eu acredito que é uma missão minha. Eu não poderia hoje fazer alguma coisa diferente do que eu faço. Vender intercâmbios e motivar pessoas a fazer o que eu fiz em 2007.
Então, Falando disso, então, que já é a próxima pergunta, vamos falar um pouquinho mais agora profundamente com relação à sua experiência como consultora de intercâmbios. Eu percebo 2 mitos com relação a isso. Você me corrija se eu estiver errado. Primeiro, quando a gente pensa em intercâmbio, a gente pensa assim, é para adolescente que quer estudar fora do país. Ou que intercâmbio é para rico. Mas é para filhinho de papai, é intercâmbio. O que você nos diz sobre essa questão? Então, conectando, né, com a pergunta. Hoje eu moro na Espanha, viajo pra caramba, e enquanto eu faço tudo isso, eu também motivo e traço um caminho para quem quer sair do Brasil para estudar inglês fora do Brasil. Então, o intercâmbio hoje, ele é estudantil, ele é cultural, porque você aprende novas culturas, e você precisa ter um norte. Eu faço esse norte. Então, muitas pessoas chegam para mim e falam, cara, eu quero estudar, mas eu nem sei o que, nem sei onde, nem sei quando. Então, eu faço essa conexão de onde, quando, o que, e mostro para a pessoa vários caminhos possíveis. O primeiro mito que você falou da grana é real. Tem uma galera que acha que isso é coisa de rico, e não é. Você me contou até uma história que eu achei bem emocionante, né? Sem falar quem era a pessoa, mas que foi um rapaz que foi juntando ali e até o último minuto, né? Sim, você vive a história, né? Eu tive um estudante que a primeira vez que ele entrou em contato comigo, ele não tinha nenhum centavo. E aí a gente fez um planejamento. E aí eu falei, fulano, você precisa de 22 mil reais para fazer tudo isso acontecer. No cenário dele, para a escolha dele, para a cidade dele, era 22. Na realidade dele era 22 mil. E aí ele falou, tá, eu acho que eu tenho, sei lá, uns 5. E aí eu vou trabalhar e eu vou pegar um empréstimo com alguém, que quando eu estiver lá eu pago, e um pouquinho a minha mãe me falou que me dá, 3 mil eu pego com a minha mãe, 2 eu pego com meu irmão, 5 eu pego emprestado do meu tio, que ele falou que não tem pressa de receber. Amiga, foi uma colcha de retalhos o intercâmbio do menino. Eu acho que a gente esbarra de novo naquele cenário de que quem quer construir. Cara, ele pegou assim, sério, colcha de retalhos e fez o intercâmbio dele acontecer. E aí quando ele juntou os 22, ele chegou pra mim e falou, Ju, eu tô com 22, bora? E eu falei, bora. Entramos, fizemos a matrícula, fizemos o processo, escolhemos tudo. E aí, quando o visto dele saiu, eu chorei. Emocionante, né? Uhum. Eu liguei, né, pra minha equipe, falei, gente, sabe aquele fulano? Meu Deus, o visto dele saiu! E assim, é muito emocionante fazer parte dessa história, porque eu tenho consciência que eu estou na jornada dessas pessoas, eu mudo a vida delas, porque elas me procuram com um sonho e eu entrego a realidade. E assim, com relação ao outro cenário, de que intercâmbio é só para quem é estudante, adolescente, quer mudar. Isso é uma bobagem. Porque tem uma outra história que você me contou também, parece que de um senhor aposentado. Essa história é legal. Porque o que acontece? Gente, o mundo ele muda a todo momento. E nós estamos vivendo uma época que qualquer idade é idade para o que você quiser. Né? Já passou da fase de você falar, eu não tenho mais idade para isso. E intercâmbio é uma delas. A idade não determina ninguém, nem nada. Poxa, se você tem o sonho de aprender uma coisa nova, viver uma emoção fora do Brasil, uma experiência, seja para aprender inglês, ou seja porque o inglês faz parte do pacote, e você tem condição de, hoje, já trabalhou, já educou seus filhos, já tá com sua aposentadoria, já tá com seu dinheiro, quer ir, não tem idade. Eu atendi um senhor de 75, ele é de Belém, no Pará, e ele tem filhos e netos, e ele falou, gente, já criei meus filhos, já ajudei a criar meus netos, a fulana lá, que é minha esposa, tá aposentada, tá bem, não gosta de viajar, não tem vontade de viajar, mas me apoia no meu sonho. Eu gosto de correr e gosto de nadar, e gosto de aprender inglês. Eu quero fazer os 3 juntos. Olha só. Aí a gente escolheu uma cidade pra ele. Com 75 anos, com né? 75. Às vezes a gente pega assim, a gente mesmo fala assim, eu acho que eu tô velha pra aprender isso. Com 75, a gente escolheu uma escola pra ele que ficava na praia, que ele podia nadar no mar, que ele queria fazer natação no mar, tá? Ele não queria fazer natação na piscina. Um filme, né? Ele queria nadar no mar, ele queria correr na areia e queria estudar inglês. A gente juntou os 3 e ele foi ficar 3 meses lá. Então, assim, não tem idade. Você pode ir, as escolas estão lá, estão te esperando, existe público para isso. Existe também a magia em você conviver com jovens, porque isso te dá energia. Com pessoas diferentes, né? Sim, se você for o único da sala com essa idade, que massa, olha o tanto de coisa que você tá aprendendo, olha o tanto de pessoas que você tá inspirando ali. Você ensina e aprende, né? Sim. E, gente, não é puxando a sardinha pra minha amiga, não, mas já viajei,
né, com os planejamentos, a organização da Ju, ela é fantástica. Então faz toda a diferença não só ter uma consultora, mas ter a consultora, como se ela estivesse fazendo para ela. Ai, amiga, obrigada. Mas realmente estudar e planejar um intercâmbio é um amor meu. Eu fazia isso até antes de virar profissão, né? Porque eu fazia por fazer. Eu já mandei todo mundo que eu posso, já mandei estudar fora. Sim. Mas hoje eu faço isso profissionalmente. Então hoje eu tenho a sorte de ter uma agência por trás ou junto comigo que viabiliza tudo isso. Então eu tenho consciência que eu consigo realmente mudar a história de muita gente que me procura para sair do Brasil. Quem sabe, logo, logo a gente não tem uma agência aí, Juliana Mendonça, hein? Então, se eu puder viajar e ter agência ao mesmo tempo... Tá tudo certo, né? Amiga, e qual que é a sensação de contribuir na vida de outras pessoas com seu trabalho? É uma sensação de sonho realizado, porque eu me realizo literalmente com os sonhos deles. Não só de quem vai estudar, né? Mas também de quem faz viagens de turismo. Ver minha mãe, minha sogra viajando, por exemplo, Os olhinhos brilhando, né? Esse Natal agora a gente vai passar na neve. Eu tô ajeitando a viagem do Natal já. Olha só o planejamento. Ai, gente, me leva na mala. Nós estamos assim, entrando no mês de maio hoje e eu tô com a viagem do Natal já no gatilho. Então, eu tô fazendo Natal, vou passar na neve com a minha mãe, com a minha sogra. Inspirar as pessoas a viajar, inspirá-las a realizar os próprios sonhos, o intercâmbio, levar os estudantes para fora do Brasil para aprender a viver, aprender a se virar, é minha missão de vida, é minha meta de vida. Te abastece, né? Me completa. Acho que completou com relação à questão de viajar e trabalhar nessa área. Sim, porque a área acadêmica sempre foi meu meio. Já fiz letras, gosto de estudar, gosto de dar aula, gosto do ambiente acadêmico, adoro estudar, fiz curso no Canadá, quero fazer meu mestrado na Europa em breve. Então tá tudo conectado. E aí eu ainda venho do intercâmbio, ainda levo as pessoas para estudar, Sim. né? Eu levo pessoas para o Canadá, para Malta, para Irlanda, para Austrália, para Nova Zelândia. Gente, é mágico. É mágico. Amiga, tá uma delícia aqui o nosso bate-papo, mas vamos descontrair um pouquinho? Eu preparei um quadro surpresa e o nome dele é Rapidinhas no Sofá. Por essa você não esperava, hein? Achou que a gente ia ficar só batendo papo aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou te fazer algumas curtas perguntas e você vai responder com a primeira palavra que vier na sua cabeça. Ai, meu Deus, tá bom. Certo? É uma palavra só? É. Então tá. Eu acho que você não vai conseguir com uma palavra só, não, mas vamos lá, vamos tentar. Um desejo. Conhecer, sei lá, 50 países. Um medo. Não poder viajar por muito tempo seguido. Se eu tiver que parar de viajar para resolver um BOzão, assim, é um medão meu. Um desejo. Um destino, perdão. Um destino? Japão. Comida favorita. Hambúrguer. Um conselho. Planeje-se. Um momento marcante. Sair do aeroporto numa cidade nova. Um sonho. Criar meus filhos no mundo viajando comigo. Amor. Marcelo. Situação engraçada. Poxa, teve várias, mas uma delas foi um amigo da gente que quebrou a costela no Canadá. E aí essa costela quebrada no meio da aula e a gente tentando explicar para as pessoas a costela quebrada. E aí ele se confundiu e foi dormir num quarto e errou o quarto, entrou no quarto de outra pessoa e aí dormiu com uma pessoa que não era a namorada dele, deu maior confusão. Então, meu Deus! Foi muito engraçado e essa é uma das situações mais engraçadas que eu me lembro. Sua história. Minha história? Viajar. Não tem outra. Ai, amiga. Agora que a gente já tá mais relaxada, depois das rapidinhas no sofá, complete pra mim a frase. Viajar tem diferentes significados. Pode ser um lazer, um momento de reconstrução pessoal, um novo ciclo. Pra você, Ju, viajar é? Liberdade. E de todas as viagens, a vida é a mais desafiadora? Sim, é a mais desafiadora. Porque a vida precisa acontecer ao mesmo tempo que a viagem acontece. Então, é desafiador. Você fazer a vida dar certo, encaixar todas as peças. Fazer escolhas. Fazer as escolhas. Ter perdas. Ter as dores. Amar duas coisas e elas estarem geograficamente em 2 continentes. É um maior desafio. Quando você olha pra trás, se arrepende de algo? Não. Eu faria exatamente tudo igual.
todos as minhas escolhas me levaram para onde eu tô hoje, e hoje eu tô onde eu quero estar. Tá tudo bem. Hoje você considera que vive a vida que sempre sonhou? Sim, com certeza. Eu consigo viajar e viver e trabalhar e ter o Marcelo comigo e a minha família me apoia e eles estão sempre juntos torcendo por mim, vibrando. Cada vez que eu chego numa cidade nova e mando no grupo da família, gente, cheguei em tal lugar, eu recebo um monte de gente feliz por mim, genuinamente feliz por mim. E é isso que conta pra mim. Agora no verão eu vou fazer mais uma, vou ficar um mês na Dinamarca. Então, eu tenho esse spoiler. Me conta, como é que foi como é que você se planeja para essas viagens? Começa assim, vamos, eu e Marcelo, vamos ficar um mês fora? Vamos escolher um país novo? Vamos. Aí a gente escolhe a cidade, faz uma base. Obviamente eu não vou ficar 30 dias viajando, só viajando. Eu trabalho, acordo, tenho minha rotina de trabalho, de exercício físico. O Marcelo tem a rotina dele. A gente tem um fuso horário a nosso favor, então a gente tá 5 horas lá na frente, a gente acorda primeiro que vocês. Então a gente acorda, toma café fora, passeia, anda de bicicleta. Quando dá meio-dia, 1h da tarde lá, vocês estão acordando aqui. E aí o mundo tá começando a rodar aqui pra gente, aí e-mail começa, WhatsApp, não sei o que, a gente resolve. Porque vocês moram lá, mas trabalham aqui. Trabalhamos aqui. E o fuso horário é nosso aliado. Pra uns é difícil, pra nós é amém que a gente tem fuso horário. Sim. Porque é com ele que a gente faz a estratégia de viajar enquanto trabalha e trabalha enquanto viaja. E hoje, assim, afirmando que você vive, né, a vida que você sempre sonhou, qual a mensagem final que você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo? É muito difícil você se dar conta de que a vida passa tão rápido e que você está deixando para depois coisas que significam muito para você. Então, se para você viajar, descobrir uma nova vida, uma nova forma de viver, conhecer pessoas, sabores, culinária, geograficamente estar em outro lugar, outro fuso horário, tomar banho em outros mares, beber um champanhe na região da Champagne, na França. Se para você faz sentido ir na Escócia tomar um uísque escocês, se para você faz sentido tomar um gelato na Itália, se você tem esses sonhos, não deixa para depois. Começa agora, junta uma grana, faz um seguro viagem, compra uma passagem aérea, reserva um hotel e vai. A vida é agora. Ela nunca vai ter um momento especial para você fazer aquilo. Nunca ninguém vai chegar com um bilhete de passagem. Toma aqui, chegou a sua hora. Te dei uma passagem. É você que faz a sua hora. Ótimo. Gente, eu vou deixar, né, na descrição o contato da Ju, para você que precisa tirar suas dúvidas, comprar seu intercâmbio aí. Com certeza vocês estarão muito bem assessorados. O Sofá Fã de hoje fica por aqui. Foi uma delícia o nosso bate-papo, amiga. Nem vimos a hora passar. Eu desejo que a história de hoje tenha inspirado e encorajado você a viver verdadeiramente a sua história. O Sofá Fã de hoje fica por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, amiga. Senta aqui no meu sofá. Sou seu fã. Me conte uma história. Ouve suas aventuras. O seu mundo me inspira. Feito sorvete de chocolate. A nossa convidada vai ganhar um presente, 2 presentes dos nossos patrocinadores. O picolé do Cerrado Imperial. São picolés especiais e artesanais. Que delícia! Maravilhosos. Vou deixar aqui também na descrição o contato para vocês conhecerem. Obrigada pela parceria, por confiar no nosso canal Cerrado Imperial. E o outro presente, Ju, é essa caneca linda do Sofá Fã, que é a nossa parceira Mona Lisa, da empresa de Franco, que eu também vou deixar aqui na descrição. Ela tem lindas peças personalizadas, é uma mãe batalhadora, guerreira, então a gente pode aí também estar dando uma força no trabalho dela. Muito obrigada, amei o meu presente do Sofá Fã e já vou levar para Espanha comigo. Sou seu fã, me conte uma